E se a gente tentar sentir o poder do som? Hoje eu tô com uma convidada, eu diria, muito sensorial, que vai trazer uma experiência muito incrível para todos nós. A Luísa Brandão tá aqui comigo. E antes de vocês escutarem esse nosso papo, não esquece de acompanhar nas redes sociais, @e se a gente tentar, no Spotify, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Lu, se apresente para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. Quem é você e o que você faz com esse som? Que delícia estar aqui. Primeiro agradecer pelo convite, sempre muito especial participar, poder agregar para os podcasts. Então, muito obrigada, Lu, pelo convite. Imagina. Bom, eu sou Luísa Brandão, sou terapeuta integrativa, trabalho há 13 anos, vai fazer 14 esse ano, no ramo de bem-estar, de autocuidado, trazendo consciência para as pessoas. Então, estou aí nesse ramo agregando bastante para as pessoas e trago essa maravilha que é o som. Quem é que não gosta de um bom som, não é mesmo? Para contextualizar vocês, eu conheci a Lu numa prática de yoga, Sim. onde ela levou o trabalho dela com as peças, eu posso chamar assim? Instrumentos. Os instrumentos de som, numa perspectiva do som terapêutico, Sim, né? eu trabalho muito, o Sound Healing, né, ele tem alguns espaços de trabalho, eu trabalho muito com a terapia sonora, né, levando os instrumentos para a gente trabalhar as nossas emoções. Então a proposta que a gente se conheceu era junto com o yoga, né, quando a gente movimenta o nosso corpo, o corpo se prepara para receber toda a frequência que os instrumentos têm. Então é um pouco mais imersivo, ainda mais a proposta onde a gente se conheceu, que era ali um hot yoga, Calor. calor, então o corpo já tinha trabalhado bastante, logo depois eu entrei com as frequências, com os instrumentos sonoros, pra gente entrar mais ainda sempre pra dentro. Eu amei. A Ai, que experiência em legal. si foi muito boa e é muito curioso porque quando a gente vê os instrumentos, a gente não se dá conta da potência do som que sai daquele instrumento, né? Exato. Como que você descobriu isso, assim? Porque eu fico pensando, né? Não é uma coisa que é comum da gente Sim. ver. Então, assim, qual que foi o seu primeiro contato com isso, seu dia zero, assim? Tá. Eu cresci no meio da música, eu falo que a música foi algo que sempre me movimentou. Eu sempre utilizei o som e a dança como regulador emocional. Tá. Então é algo assim que sempre esteve presente. Meu pai era músico, então os amigos, quando eu tinha as reuniões em casa, era sempre muito rico de som. Então aí tinha um amigo que tinha violino, outro tocava piano, meu pai violão. Então o som sempre foi muito presente. Então digamos que eu sempre senti muito o som, né? E aí eu tinha um espaço, a minha empresa tinha um espaço que alugava e nós alugamos para um pessoal que chama o pessoal do Vibra Luz. Eles estavam em Ribeirão Preto, mas agora já estouraram para o mundo aí, o trabalho incrível deles, eles gravam músicas e tal, e eles trabalhavam com som de healing. E eles foram fazer essa vivência lá no meu espaço. Eu falei, vou participar. Não conhecia nada, nunca tinha escutado falar, já tinha visto algumas coisas assim. E aí eu senti todo esse poder, que provavelmente você sentiu um pouco também. Mas eu sempre fui muito racional, eu sempre fui muito rígida. E o som, eu falo que ele, no som de Healy, ele me desmontou. Na vivência ali eu consegui acessar emoções, eu saí de um estado emocional, em 10 minutos eu era uma outra pessoa, com uma outra sensação. O estado mental, assim, que eu falo que eu nunca tinha visitado, que é aquele silêncio, assim, né? Então, a minha experiência, a primeira experiência com o som foi literalmente sentindo ele e trazendo em mim e ficando simplesmente apaixonada. Eu falei, eu preciso descobrir o que é isso. Como eu já tinha muito som presente na minha vida, eu falei, eu preciso descobrir o que é esse trabalho. E aí fui fazer curso em São Paulo, com o Pierre, fui desenvolvendo e fui também para São Paulo num lugar assim, de conhecer o som para ser algo como o meu lazer. Eu não imaginava que eu iria trabalhar com ele. Mas aí quando você entra no estudo e você percebe a potência, né, o que tem ali por trás, né, do entendimento do som, ficou muito difícil de não começar a trabalhar com essa ferramenta. E eu assim. imagino que mais difícil ainda de não abrir a possibilidade de que outras pessoas Exato, experimentem isso exato. e tentem isso também, né? Sim, eu já era terapeuta, né, quando eu fui fazer o curso. Eu já trabalho com terapias integrativas, né, sou
tiziana, reikiana. Tizi, por exemplo, é uma terapia que trabalha com os registros da nossa alma, né? As dores da alma. Ai, te arrepiei. Não, é maravilhoso, é incrível. Então eu já trabalhava, já era terapeuta, e eu falei, como eu vou trazer isso pro meu dia a dia? Como eu vou fazer o maior número de pessoas acessarem e conseguirem trazer esse estado, né? E aí foi por isso que eu falei, não tem como eu não trabalhar com essa técnica e incluir elas nos meus atendimentos. E me explica e explica para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O que categoricamente é o sound healing, assim? Sim. Seria a terapia do som? Sim. A cura do som? Não sei se essa tradução o sound healing fala que é a cura do som, né? E claro que eu trago como terapia sonora justamente por ser uma terapeuta e eu utilizo os instrumentos como uma maneira de acessar alguns espaços em nós, né? Algumas emoções. Mas o som de healing específico são instrumentos musicais que utilizam para conseguir, né, trazer a cura, né? Eu não falo a cura porque eu acho que é um processo de cura muito complexo, né? Então por isso que eu uso terapia sonora também. Mas basicamente a gente utiliza instrumentos musicais, né, instrumentos terapêuticos e o som como uma forma de acesso, né? Os instrumentos, cada instrumento tem uma frequência, cada instrumento emite um som, por exemplo, a gente tem um tambor oceânico que traz barulho do mar, tem alguns outros que trazem som de ar, então cada instrumento trabalha com um elemento. E aí esses instrumentos, eles acessam em nós, né, através das vibrações, né, um lugar de abertura, de espaço para as emoções. Digamos que o som prepara o ambiente para que você se sinta segura para poder expressar suas emoções. É basicamente isso. Eu amei. E eu acho que tem muito fundamento. Eu adoro música. Sim. E eu escuto muitas entrevistas de cantores, etc. E eles sempre falam sobre isso, né? Sobre como é sentir a música e a música que conecta, né? Exato. Claro que quando a gente pensa na mídia, a gente tá vendo aquelas músicas que são cantadas e performadas. Sim. E aqui a gente tem outros instrumentos que também não são instrumentos tão cotidianos. De onde vêm esses instrumentos? Não são cotidianos, são realmente instrumentos terapêuticos ali preparados. Por exemplo, as taças tibetanas, que são essas taças assim, ó. Quem tá em vídeo tá se beneficiando desse episódio. Linda. As taças tibetanas, por exemplo, ela tem uma frequência específica. Cada taça tem um ponto para o corpo específico. Então, não são instrumentos que são aí tocados. Embora tenho excelentes parceiros, amigos de trabalho que já estão entrando nas mídias, né? Isso já tem aumentado muito. Os meninos mesmo do Vibraluz, eles gravam, tem uma pasta Spotify, gravam músicas excelentes para essas experiências, porque essas vivências, né, estão cada vez maiores. Então, hoje já tem, mas não são instrumentos que a pessoa vai sair para tocar uma música mais popular ali, né? Sim, não. E qualquer pessoa consegue manusear isso ou demanda? O que demanda de você para fazer esse trabalho? Existe um estudo por trás, né? Porque tem algumas contraindicações, né? É um trabalho sério, né? Claro que ele é fácil de se tocar, os instrumentos são, né, intuitivos ali. Mas por trás do instrumento tem sempre uma intenção, eu gosto de dizer, tem sempre a intenção do que você vai trabalhar ali. Porque, por exemplo, os instrumentos, os sons, as frequências em excesso também podem causar um desequilíbrio. Então tem todo um estudo por trás que é necessário, né, para trabalhar ele específico, né, como, por exemplo, eu faço atendimentos com ansiedade, com pessoas que têm processos de depressão. Então é um trabalho sério ali, né? Mas os instrumentos são fáceis de tocar. E você pode, por exemplo, ter um tambor oceânico e tocar pra você na sua casa. Eu toco muito, meu, pra mim. Que delícia, imagino! Então são instrumentos intuitivos mesmo. A grande maioria. Tem outros que têm mais sua complexidade, que são inúmeros instrumentos. Mas a grande maioria são mais tranquilos, assim, de ser tocado. E eu ia te perguntar exatamente isso, assim, quem se beneficia Sim. da terapia sonora, assim, né? Porque você falaria, nossa, para essa pessoa eu indico, para essa pessoa às vezes não tem uma indicação. Sim, a contraindicação da terapia sonora é uma pessoa que é, por exemplo, portador de marca-passo, tem alguns instrumentos que não podem, porque a gente pode descompassar ali, né? Pra você ter uma ideia da frequência. E a gestante, quando alguns instrumentos, tá? Por exemplo, a taça tibetana que a gente troca sobre o corpo, aí não tem contraindicação, né?
Quem tem epilepsia também não pode. Mas, no geral, quem vai se beneficiar, hoje a grande maioria dos meus clientes são clientes que são conscientes, que têm, já percebeu a vantagem ali de se cuidar, do autocuidado, do bem-estar, mas também pessoas que estão sofrendo com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, por exemplo. Eu atendo bastante pessoas também que têm dores físicas, né? É porque o som, ele vai liberar algumas tensões ali, né? Então, mas no geral, são pessoas que já têm essa consciência e estão sempre buscando o nosso famoso bem-estar, o momento de pausa, de respiro, né? Nesse mundo que tá tão agitado aí. Sim, e eu acho que é tão curioso, assim, né? Porque quando a gente pensa em som, seria o oposto do silêncio. Sim. Mas a terapia sonora, ela vai trabalhar com esse momento do silêncio, assim, né? Sim. Como que você enxerga isso, assim, a necessidade nossa de pausa, de quietude, mas usar um componente que compete exatamente com isso, assim, Sim. né? É muito legal quando a gente fala de pausa e silêncio e pensar que o som é o contrário do silêncio, mas o silêncio também faz parte do movimento sonoro harmônico, né? Porque para existir um som precisa ser rítmico, então tem um som e uma pausa, um som e uma pausa. E quando a gente pensa em som e ritmo, a vida ela é rítmica. Tudo o tempo inteiro tá emitindo um som. Se você parar agora e olhar que esse ambiente que a gente tá, vai ter vários barulhos que a gente vai conseguir perceber, né? Mas então tudo é rítmico. Quando você olha uma obra acontecendo, ela tá ali, o martelo batendo num ritmo, a máquina de lavar bate num ritmo. E quando você escuta, porque eu falo, a gente enxerga muito a vida, mas às vezes a gente não sente, não escuta. Quando a gente liga esse sentido, né, auditivo, a gente percebe que o tempo inteiro, então, existe um som acontecendo e que a vida ela é rítmica. Um passarinho canta num ritmo, mas para você perceber, você precisa ter a pausa, ter a atenção plena. E a pausa, eu acho que hoje só é tão negada, assim, a gente foge tanto dessa pausa, porque quando a gente silencia, a gente escuta o nosso barulho interno, né? E aí esse barulho interno traz muitas informações. Então a gente tá o tempo inteiro fugindo da gente mesmo. É difícil olhar assim, mas a gente tá o tempo inteiro fugindo de alguma aflição e a pausa traz esse espaço. Mas é tão necessário, porque é só aí que a gente consegue trazer presença, trazer equilíbrio, trazer esses momentos tão necessários de respiro no mundo que tá o tempo inteiro tirando a gente do estado de presença. Sim. Né? Porque hoje você tem aquele relógio, né? Aqui no meu braço. Maravilhoso. Não, é maravilhoso, traz enormes informações, mas né? Também... Mas ele apita o tempo inteiro. E às vezes, pra coisa boa, tipo, beba água. Às vezes você tá concentrada num trabalho aqui, e é já comprovado, a neurociência comprova, que quando você dispersa, você demora, não sei quanto tempo exato, pra você voltar à concentração daquela atividade. E isso tem um gasto energético enorme. No Instagram mesmo, você passando ali os stories, tá no momento assistindo algo muito engraçado. 2 segundos depois é uma tragédia, aí você tá chorando. 2 segundos depois você tá com raiva de algo que você tá vendo. Então o nosso cérebro faz milhares de conexões para isso. E isso causa milhares de questões, né? Ansiedade. E aí é onde a gente vê, né, que existe essa exaustão por conta da falta desses momentos de pausa. Então, são necessários, e o som, ele traz esse estado num lugar de tanta leveza, porque muitas pessoas falam, mas Luísa, eu não consigo parar de pensar, a minha mente é agitada, eu não consigo parar de pensar, né? E o som, você não precisa parar de pensar, porque você sente o som, ele te transborda, né? Então, é uma ferramenta que traz essa pausa forçada ali, né? No natural, porque o som simplesmente vibra ali entre nós, assim. E foi a coisa mais absurda do mundo, porque enquanto você tava falando, no meu relógio... Apitou. E me ligaram, e eu tava tipo assim, eu não quero saber de você, desliga, pelo amor de Deus. Exato, e é isso. E tá tudo certo também, porque eu falo que a gente tá no mundo, a gente precisa viver nesse contexto. O que a gente precisa entender aqui? Eu tô aqui, você tem seu ritmo, eu tenho o meu, você tem sua frequência, eu tenho a minha. Quando eu tô lidando com as pessoas, eu vou interagir com as frequências, eu vou interagir com o ritmo da vida. Né? No trabalho não dá para eu ter o meu próprio ritmo, eu vou precisar ter o ritmo que a empresa ali me pede, né?
Mas o que é legal é eu entender que, ok, ora no ritmo alheio ali da vida, mas eu preciso saber voltar para o meu próprio ritmo. Qual é meu próprio ritmo? E é isso que a gente desconectou. De entender qual é o meu ponto, minha frequência, minha energia ali, o que, que eu tô precisando no momento. E até porque às vezes a gente quer acompanhar a frequência do outro. Sim, é muito normal. É muito normal. E até num sentido de o que é colocado como o que deveria ser, né? Eu deveria ser essa pessoa, eu deveria ser assim. Eu acho que quase todos os convidados que chegam aqui, a gente cai nesse ponto do o que acontece na internet é diferente do que acontece na vida real. E você trouxe isso de uma forma, você explicou isso de uma forma muito interessante, numa outra perspectiva, de como o nosso cérebro se sobrecarrega. O tempo inteiro. Energeticamente. Energeticamente, o tempo com inteiro. todas essas informações, né? E é exatamente, eu falo muito do ritmo, né? Porque eu trabalho com som e ritmo é vida. Então, o nosso coração, ele pulsa o tempo inteiro no mesmo ritmo. Quando você tem uma ansiedade, seu coração, ele tá desritmado. Eu falo que é o descompasso da ansiedade. Então, quando você percebe isso, que tá tudo certo, a sociedade me pede um ritmo, o meu trabalho me pede um ritmo, a amizade me pede outro, tá tudo certo, eu vou dançar as danças. Né? A vida é um eterno entrar e sair dos lugares, mas é encontrar o seu. É encontrar o seu para você perceber exatamente o que o seu corpo precisa. O que é o seu ritmo, onde é o ponto que você tá, o que você precisa acessar. E você só consegue isso com as pausas, com os momentos de estado de presença, assim. E Lu, quais foram as suas experiências que você viu, que você falou, caraca, isso funciona mesmo, assim, né? Porque você falou que você atende pessoas com ansiedade, crise de pânico. Sim. Você consegue compartilhar alguma experiência que você viveu, que você falou, gente, isso ajudou essa pessoa absurdo? Sim. Essa pessoa entrou de um jeito e saiu do outro? Hoje, graças a Deus, já tenho várias experiências, Ai, mas eu vou contar a minha primeira experiência. Amo, sempre é melhor. Sempre é melhor, porque quando eu comecei, então já era terapeuta, já tinha atendimento com as pessoas específicas, e aí fui aprender o som e comecei a incluir, né, nas minhas terapias, como mais uma ferramenta, né, que quanto mais ferramenta a gente tem ali para auxiliar, melhor. E aí eu já atendi uma cliente, essa cliente era uma cliente que tinha pânico, crise de ansiedade, pânico ao nível assim, de ser uma pessoa que era muito comunicativa, recebia muitas pessoas em casa e de repente não recebia mais, não gostava dos finais de semana onde ficava sozinha, não viajava. Era uma pessoa muito ativa na vida, mas ela teve um trauma específico e aí ela ficou cada vez mais para dentro nesse lugar de medos e ansiedades. Então, a gente trabalhava muito tempo essas questões, né, de como a ansiedade, porque a ansiedade, o medo, né, a ansiedade é uma consequência do medo, ali no Divertidamente explica muito bem, perfeito. Melhor filme. Exato, muito bom. E aí ela chegou um dia na minha sessão, eu já estava com os instrumentos, eu tinha toda a teoria dos instrumentos, toda a teoria, muito bem estudado, muito bem entendendo o que era aquilo, mas eu não tinha prática. E quando você não tem a prática, você tem insegurança de trabalhar com aquilo, ainda mais quando lida com pessoas, que é uma responsabilidade muito grande. E eu sempre fui muito responsável com as emoções e com aquilo que os meus clientes me trazem. E aí ela chegou, sentou na minha sala, na minha frente, e falou, Luiz, é o seguinte, eu acabei de ter uma notícia muito ruim, mas eu não vou te contar, porque se eu te contar, eu vou ter uma crise de ansiedade. Inclusive, porque ela já sabia como funcionava, né, pra ela. Inclusive, eu acho que eu estou próxima a ter uma crise de ansiedade. E eu olhando ela estava branca, apática, respiração palpitando, tremendo, num estado mesmo de entrar ali no processo. E aí eu fiz o atendimento, fiz ela perceber o ambiente que ela estava e comecei a fazer o protocolo das taças tibetanas, que são essas taças que eu mostrei pra vocês. Confesso que totalmente assim, meu Deus, que responsabilidade, será que isso vai dar certo? Será que realmente a teoria e a prática encaixa? Né? Como que é isso? E comecei a fazer o protocolo ali também com as minhas outras ferramentas e ela mudou o estado emocional dela em coisa de 5 minutos. E ela começou a chorar e ela abriu o olho no meio do atendimento e falou, Luísa, o que é isso? Eu não estou sentindo nada mais do que eu estava sentindo, assim, eu mudei, ela falou que era esse vazio, né, que é esse vazio que o som traz na mente. E aí, isso foi lindo porque ela saiu desse estado de crise, de ansiedade, mas logo depois nós continuamos os tratamentos. E ela tomava 5 medicamentos e ela ficou com somente 2.
começou a frequentar os espaços, ela tinha medo de ir no shopping, por exemplo, começou a frequentar, viajou, fez uma viagem de avião para fora do Brasil, sozinha. Ai, que legal! Então, assim, foi algo que me vibrou muito. Hoje ela, inclusive, tá em alta, ela vem assim, ai, tô precisando de um bem-estar. Então, vem cá, a gente brinca agora, assim, né? Boa. Então, foi um trabalho muito lindo e a terapia sonora fez um respaldo muito grande ali de uma mudança imediata. Então, desde ali, eu falei, caraca, eu tenho uma ferramenta incrível na mão, assim. Não teve mais como duvidar, tanto que depois do atendimento eu fiquei chorando, gente. Eu falei, meu Deus do céu, que potência, assim. Então, essa foi uma história muito marcante pra mim. Eu amei, eu amei. Que bom que você pôde viver isso, Sim. proporcionar isso pra ela. E aquela coisa... São aqueles momentos que a gente sente assim, putz, tô no caminho Tô certo. no caminho certo, Tô no exato. caminho certo. Porque as dúvidas fazem parte, né? A gente é ser humano, a gente vai ter nossas dúvidas e faz parte ali. Então, ainda bem que eu passei esse ponto, sabe? De falar, não, vou com dúvida mesmo, vou fazer. Foi lindo, foi muito lindo. E você... O que você fala pra uma pessoa, se às vezes você percebe que ela precisa de ajuda, mas ela tem um medo, um preconceito de se abrir pra uma terapia sonora, assim, né? Tipo, não no sentido de você convencer alguém, porque às vezes isso pode soar um pouco antiético, Sim. mas no sentido de... às vezes tem aquela pessoa que vem preparada, vem pronta, olha, eu quero isso. Mas é aquela pessoa que tá ali no meio do caminho, que quer tentar, mas não sabe. Sim, é. O mais importante do processo terapêutico mesmo é a pessoa querer fazer o movimento. É o primeiro, né? Então, assim, não dá mesmo pra gente convencer o outro a querer se olhar. Eu costumo dizer que o ponto que eu trabalho já é esse de não tentar convencer ninguém mesmo, mas mostrar pra ela as práticas e o que a gente pode trabalhar dentro. E ali criando um ambiente saudável. Então, é muito comum, por exemplo, os homens terem uma certa resistência. Né? Então eu trago sempre a terapia e eu vou introduzindo os sons aos poucos. Olha, hoje a gente pode experimentar esse instrumento? Ah, pode, ok. Mas a pessoa já precisa estar ali no meu espaço, né? Que é mais tranquilo. Mas no geral, quando a pessoa experimenta, mas é esse lugar de introduzindo, de mostrando a parte científica, né? Mostrando realmente os estudos que tem, tudo que tá ali por trás do som. Porque som é física, a gente trabalha com frequência, é energia. Então não tem como não acreditar que essa potência ali existe, sabe? E você foi falando de experiência e eu tô olhando aqui pro chão porque ela trouxe os instrumentos. Trouxe. O que você acha da gente, tipo, Mostrar. deixar as pessoas experimentarem? Legal, né? legal. Sim. E você pode ir explicando, porque eu não entendo nada também. Eu trouxe alguns instrumentos, então tem esses que são de semente de jatobá. Ele traz um som um pouquinho de mar, de água. Claro que quando a gente fecha os olhos, fechem os olhos aí na casa de vocês, isso traz um outro sensorial. Algumas pessoas sentem floresta, tem esse. Aí tem o tambor oceânico. O tambor oceânico é o queridinho. Gente, ele é lindérrimo. Ele traz um som de água, né? O tambor oceânico, ele trabalha o ruído branco, que é o barulho que faz dentro da barriga da nossa mãe. Então, para bebês, para quem tem ansiedade, ele é excelente. Ele traz essa coisa do mar, da água. Ai, eu sou apaixonada. Nossa, ele me arrepia. E tem dos as pés à cabeça. taças, né, que foi o que eu já trouxe. As taças é o que a gente mais utiliza ali, né? Claro que todos mais para ansiedade, para dores físicas. Tem vários tamanhos de taça. Gente, fazer um desse da prática de yoga, vocês não estão entendendo. Maravilhoso. E tem vários outros também instrumentos que a gente pode auxiliar ali, né? Tem sinos, tem os tubos. E são lindos, além deles serem lindos, né? É uma sensação muito curiosa mesmo, e falando de não só de ter sentido aqui agora, mas de já ter participado de uma experiência contigo, de que no começo você acha que é só um som. Aí depois você fala, opa, esse som entrou aqui.
Aí depois, não sei explicar, tô falando de uma maneira muito figurativa, mas é quase como se ele fosse percorrendo um caminho assim, achei essa casinha aqui. E ele entra numa casinha, cara, não sei. E é muito assim, dessa conexão mesmo, né? Então, quando você pega esse o oceânico, pelo amor de Deus, pra mim, eu fico assim, gente, me leva, até respiro diferente. Não, e muda, né? A gente toca um pouquinho, já dá uma mudada no ambiente, isso é muito interessante. O som, ele trabalha no nosso sistema límbico, que é o que é responsável pelas nossas emoções. Então, por isso que é muito comum escutar uma música alegre, você ficar agitada, escutar uma música mais triste, você ficar mais introvertida. E é por isso que você falou que ele vai nesse lugar, nessa casinha. O nosso corpo, ele é 70% de água. E o som é uma onda sonora. Então, ele é um instrumento, assim, ó, é parceiro, é perfeito para o som agir. Então, e a gente não escuta o som somente pelo ouvido, a gente sente o som, a gente sente a vibração, né? Os nossos sistemas de ossos, nossos pelos, a pele, tudo isso sente o som. E as nossas águas internas, quando entram em contato com o som, vibram. Então, as nossas águas internas ficam ali mexendo e as emoções, nosso corpo guarda as emoções. Então, aonde mexe as águas e o corpo acessa, você pode acessar emoções, você pode acessar alegria, no geral, né? Todos os tipos de emoções. Então, o som diminui também as nossas ondas cerebrais, trazendo aquele estado meditativo, sabe? Aquele quase dormindo. É nesse lugar que o nosso cérebro, que o som nos leva. Então, tem toda uma questão por trás acontecendo. Eu amei muito, muito mesmo. Que bom, fico muito feliz. E é muito curioso, assim, pra mim, né, trazer pessoas que têm conteúdos e conhecimentos totalmente diferentes, assim, porque abre espaço para tentativas, né? Do mesmo jeito que você tentou trabalhar com isso, primeiro era um hobby, era uma curiosidade, depois virou um hobby, depois virou seu trabalho, né? E você leva isso para outras pessoas de uma maneira muito transformadora, né? E aí a possibilidade das pessoas tentarem ter esse contato com a terapia sonora é muito especial. Que bom que você existe para poder proporcionar isso para as pessoas. Fico emocionada. Mas é verdade, é verdade. Sim. Eu sempre falo que foi um sim muito positivo, assim, que eu dei pra vida. E aí agora levando, né, para vários espaços, assim, levando para as empresas. Ai, como é isso? Ele tem uma lei, né, que é a NR1, Tá. que ela já existe, ela é para cuida da segurança dos colaboradores, né? São os EPIs, né? Equipamento de proteção que a gente precisa ter e, no geral, tudo que protege ali o ambiente. Aí a NR1 entra agora porque teve um grande índice de burnout, de afastamento por burnout, por depressão. Então, hoje, a lei pede para a gente olhar para a saúde dos colaboradores, a saúde do ambiente, né? Porque se entende que o ambiente interfere muito nas questões emocionais. Então, a NR1 pede isso, traz isso, começou a valer a partir de 26, agora de maio. Tá. Né? Então, recente? Recente. Já faz um tempo que isso tá, né? Desde o ano passado, mas a partir de agora vale multas e vale também a fiscalização. Então, existe um laudo que se faz nessa empresa de riscos psicossociais e dentro desse laudo a gente consegue detectar quais são os ambientes, o que precisa olhar dentro dessa empresa. E eu trabalho como parceira das empresas nos programas de bem-estar. Lu, o que tem nesses programas de bem-estar? Vai depender muito do que a empresa precisa, mas o som é uma das ferramentas que eu levo, porque as meditações eu utilizo sons, porque a meditação tem vários benefícios e o som auxilia, né, na meditação. Levo quick massage, levo palestras de consciência, da importância do autocuidado. Então, eu estou trabalhando aí num processo muito legal de conscientização dentro das empresas, junto com o som. Amei! É muito legal. E é muito legal também entender que uma coisa que agrega ao teu trabalho, assim, né? A gente sempre pensa numa coisa tão segmentada do cuidar da saúde, né? Que eu brinco com os pacientes. Às vezes os pacientes falam pra mim, Lu, mas você não é só nutricionista, né? Você também é psicóloga. Eu falo, não, pera, eu sou nutricionista. Mas eu preciso saber te acolher, eu preciso saber olhar pra esse lado, eu preciso te dar um suporte, eu preciso te orientar, eu preciso ter outras ferramentas, né? E aí é interessante quando você traz isso, assim, né? Porque você traz todo o trabalho que você faz num ambiente de trabalho corporativo
com as ferramentas que são possíveis dentro daquilo que você vai oferecer, que no final você vai estar falando sobre a mesma coisa, né? O autocuidado. Exato, tudo tá ali no A autocuidado. saúde mental. E é muito isso que você trouxe da gente entender, ter a fala, né? É justamente porque hoje o diferencial, gente, é saber lidar com gente. A gente tá dominando várias técnicas. A inteligência artificial vem aí, graças a Deus, dando um boom em um monte de coisa. Mas a gente precisa saber lidar com gente. E quando a gente percebe esses altos índices de afastamentos pela questão emocional, a gente percebe que sim, existe algo a ser olhado. Embora muitas empresas estão puta da vida, porque dizem que é mais uma coisa que cai para cima do dono da empresa, mas, gente, lá na frente isso vai ser um benefício muito grande, porque a empresa precisa olhar esses lugares, as pessoas e o que precisa, né? Então, assim, uma coisa legal de trazer é que a NR1 não fala sobre cuidar de colaborador. Eu não vou cuidar você que tem depressão. Eu vou cuidar do seu ambiente de trabalho. E um ambiente legal, as pessoas produzem mais. As pessoas têm mais segurança de expor o que elas precisam expor, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E isso só dá benefícios para essa empresa, porque colaboradores mais satisfeitos, mais seguros no ambiente de trabalho entregam muito mais. E aí menos afastamento e por aí vai, né? Perfeito. Mas é um espaço onde a saúde emocional e o autoconhecimento é necessário hoje. Não tem mais como fugir. É base. É base para tudo. Você entender seu perfil comportamental, você entender qual é a sua dificuldade na comunicação, você entender qual é o medo dentro dessa empresa, o que eu posso trazer e agregar, o que eu também não posso, qual é o meu lugar de atuação. Tudo isso é com autoconhecimento. Então, é necessário Eu amei. para todos os pilares. E Lu, me fala uma coisa, o que você diria pra alguém que essa pessoa escutou nosso episódio e tá a fim de tentar experimentar Sim. a terapia sonora, assim? O que você diria pra essa pessoa, pro que quer que seja? Porque ela quer tentar. Tá. Eu acho que a maior qualidade que o ser humano tem é de tentar as coisas, né? E de conhecer outros lugares. Eu falo que eu só conheço essa ferramenta porque justamente eu fui uma pessoa curiosa. Mas deixa eu ver como é isso. Como também teve várias coisas que eu tentei e não fez sentido pra mim. Né? Então eu acho que tudo, não é nem só na questão da terapia sonora, mas é tudo que você puder conhecer, que vai te agregar, ou que você precisa conhecer para ver que não agrega, faz parte da vida. Então, arrisque-se mais, né? E conheça outras ferramentas. Eu acho que a gente precisa entrar nas coisas como se fosse a primeira vez. Porque eu acho que a gente tem muitos preconceitos de várias coisas, né? E a gente entra cheio de bagagem nos lugares. Então, a gente precisa experimentar as coisas como algo novo mesmo. Tira a bagagem das informações que você tem, do que você acha que é, do que você acha que vai ser e vem conhecer. Porque é só sentindo que você vai conseguir ter os benefícios mesmo do som, só sentindo. E você, antes da gente ir pro nosso bate-bola final, infelizmente, fiquei curiosa pra te perguntar uma coisa, que assim, tem algum exercício que a pessoa possa fazer, uma coisa bem autodidata mesmo, que ela já pode ir observando, experimentando o som nesse contexto? Tá. Hoje a gente já tem acessos, né, no YouTube. Ai, adoro. No Spotify também. Depois, inclusive, meu Instagram vai estar aqui. Vocês me chamam e eu passo algumas páginas. Porque eu tenho uma amiga, a Beatriz de São Paulo, que ela faz umas gravações de som de healing no YouTube, assim, ó, sensacional. Então, mas no YouTube a gente encontra tantas frequências. Você pode escrever frequência para ansiedade. Aí você fica escutando aquela frequência. Ou mesmo escrever som de healing, você vai ver que vai ter ali as pessoas que já gravam os instrumentos, né? Mas tudo que você traz, estado de presença para sua vida, vai te trazer um benefício. Seja uma alimentação consciente, né? Parar, pausar, sentir, porque a gente hoje em dia nem sente o que a gente está comendo, né? Ai, sim. Então sentir o alimento, conseguir trazer literalmente igual agora, a gente está aqui no agora e vivendo esse momento. Então banhos conscientes são coisas que trazem bastante benefício, respiração, o poder da respiração assim imenso. Mas no sentido do som é isso, no YouTube tem qualquer música que tragam orquestras, por exemplo, músicas, né, violino, instrumentos ali que são mais complexos, assim, às vezes sem uma letra, porque às vezes a letra leva a gente para outro lugar, tá? E aí, então, só os instrumentos ali traz a gente para um estado bem bacana, assim, de presença, meditativo, de relaxamento, de bem-estar, que é o que o som
propõe. Eu amei. Ai, feliz. Pro nosso bate-bola final. Bora! Oh, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ai, não queria que esse episódio acabasse. Que lindo. Eu vou te falar uma pergunta. Tá. Você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Então vamos lá. Um não importante na sua vida. Um não importante na minha vida. Eu acho que o não importante foi o ponto onde não para os abusos. Onde eu coloquei limite. Um sim que mudou tudo. Nossa, esse é forte pra mim. É o sim que eu dei pra Deus. Quando eu parei... Ó, emocionada. Quando eu parei de ser a pessoa que me visita e me procura, e passei a procurar Ele primeiro. E quando procurei, tive as respostas e disse sim. Todas as vezes que disse sim. Eu amei. É forte na minha vida. Porque fez total diferença. Eu sempre fui uma pessoa que fiz e aconteci, sabe? Eu faço e aconteça. Vamos lá, não, eu consigo fazer tudo. Só que eu nunca visitava ele, eu nunca falava, tá, mas é isso que você quer pra mim? É esse o propósito que você quer que eu olhe? É esse tipo de coisa? E quando eu comecei a fazer isso, muitos caminhos mudaram, muitos. E alguns sims foram difíceis de tomar, né, de fazer, mas mudou completamente o meu processo de vida. Então, isso foi, assim, muito Que importante. Uma tentativa do dia a dia. Nossa Senhora. Eu tenho um Eu tenho monte. várias, exato, eu tenho várias. Mas eu vou falar que eu tô agora. É a minha tentativa de quebrar padrão e crença limitante. Boa. Que me impedem de alcançar o processo que eu quero alcançar. Diários, todo momento. Amei, eu amei. Sim. Uma dúvida frequente. Então, uma pergunta que fica ali sempre na sua cabeça. Será que vai dar bom? Será que eu entendi certo? Eu tenho muito isso. Não, será que eu entendi mesmo? É isso? É esse o caminho? Então essa é uma dúvida constante. Eu amei, porque não foi a primeira pessoa que falou isso. Será que vai dar certo? Será mesmo? Será que eu acredito que sim, por isso que eu tô indo, mas será? Será? Vai que, né? Vai que. Uma coisa que te faz acreditar na vida. Eu acho que a própria vida. Porque a vida acontecendo é muito linda. E é incrível como tem as coincidências, como tudo se encaixa perfeitamente. A natureza, olhar a natureza e observar como que Deus fez um peixinho lá com todos os detalhes e um céu tão maravilhoso. Então eu acho que a vida acontecendo, a vida dentro de você, a vida dentro de mim, no geral mesmo, a energia da vida. Que delícia. Uma coisa que você ainda não tentou, mas vai tentar. Tá. É um baita desafio, mas eu vou tentar utilizar a voz também como instrumento de cura. Amei. É um puta desafio. Eu imagino. Porque eu canto, Ai, que tudo. mas eu fico muito emocionada cantando e todas as vezes que eu estou no meio de uma vivência, por exemplo, que o som me invade também, né, gente? Invade vocês, mas também me invade. E eu tento trazer alguma voz, essa voz sai muito emocionada. Então, a emoção interfere direto, né, na nossa caixa, nesse nosso instrumento. Então, eu faço aula, mas é algo que ainda vai trazer, é algo que eu vou tentar, assim, com certeza. Estou na torcida. Vai dar certo. Eu amei te ter aqui, Lu. Foi também muito gostei bom. muito desse A nossa bate-papo. frequência estava elevadíssima. Ai, delícia. Amo. Que Eu delícia. espero que as pessoas que tenham escutado a gente tenham curtido tanto quanto a gente. E deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar, te seguir, te chamar lá para pedir todas as dicas possíveis. Pode me pedir lá questões do som que eu falei. Vai ser um prazer ter vocês lá no meu Instagram. No meu Instagram eu divulgo também as vivências que eu faço, os grupos que eu trago, tem cursos, vários movimentos que a gente... E também você pode me contratar ali, né? Arrasou. Minha palestra. Melhor ainda, melhor Exato. ainda. Mas é Luísa com S, ponto S de som, Brandão. Não tem arroba, né? Arroba. Luísa.s Brandão. Arrasou. É isso, me adicionem lá, vai ser um prazer ter vocês. E muito obrigada pelo convite, gostei muito da troca, você é uma pessoa muito especial. Obrigada. Eu falo que Deus, né, não traz as pessoas à toa, e muito Nunca. obrigada por esse encontro. Obrigada a você, foi ótimo. Legal. E obrigada a vocês, meus queridos. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.